Se você considera que os grandes contrapontos, os grandes rivais da Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, a França ou o Reino Unido, grandes bastiões da liberdade, você foi pego pelo ideário liberal. Na verdade, na época, eles não tinham esse status. Eles não eram exatamente os grandes rivais ideológicos da Alemanha nazista no ponto de vista geral. Porque, na verdade, para os estadunidenses, para os franceses e para os ingleses, lá nos seus países, poderia ter sido um local de liberdade. Apesar de que essa liberdade fosse para brancos, especialmente para homens, falando do Reino Unido e falando da França, especificamente. Mas, na maior parte do mundo, onde a maior parte do mundo não era o Ocidente, e sim o Terceiro Mundo, que na época era dominado por potências imperiais, esses três países são apenas três exemplos dessas potências imperiais, não existia essa noção de liberdade, muito menos essa noção de liberdade para as diferentes raças e os diferentes povos. Em contraponto a isso, nas próprias metrópoles existia uma separação racial. Exemplo, Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos havia uma clara separação entre brancos e negros, especialmente com as leis de segregação, as chamadas leis Jim Crow, que existiam no sul dos Estados Unidos, em que os negros tinham poucos direitos a votos, quase nenhum na verdade, e que existiam locais separados para negros e locais separados para brancos. Mas qual país do mundo, qual nação no mundo, melhor, qual estado no mundo realmente parecia ser um contraponto fiel à Alemanha nazista? Adivinhe só, a União Soviética. Se você não sabia disso, realmente você foi pego por algumas ideias aí, por alguns mitos. Afinal, foi em 1936, com a Constituição Soviética da época, que o racismo foi proibido na União Soviética. A União Soviética era uma comunidade de diversos, dezenas, até centenas de povos. O nome da União Soviética já diz muita coisa. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Repúblicas. Vários povos compunham aquela união. Além disso, por mais que a maior parte da Rússia, da União Soviética, fosse de russos, o governante da União Soviética, na época, o dirigente máximo, era Joseph Stalin, um não-russo, um georgiano, nascido na periferia do antigo Império Russo. Era essa a ideologia, era esse o Estado que lutava contra o imperialismo, que lutava a favor da emancipação dos povos. E não as potências imperialistas, muitas delas com políticas abertamente racistas por todo o globo. Esse era o Estado que, na época, de fato representava a liberdade e que, de fato, representava uma opção, uma busca, uma esperança dos povos que estavam sendo oprimidos pelo jugo nazi-fascista.